Ver. E bom dia. Então, hoje na aula, né, tem os dois textos indicados são os 10 direitos imprescritíveis do leitor, que é a parte final do romance Daniel Pennac, e o direito à literatura do Antônio Cândido, né? A exposição que eu vou fazer hoje, considerando que são dois textos, de coisa no recorte, vai ser algo tanto diferente. Assim, eu vou tentar fazer a exposição, vou cuidar o horário, para fazer uma exposição mais curta, mais rápida, e aí, ao final, a gente, logo a seguir, né, a gente vai começar a conversar tanto do texto do Antônio Cândido quanto do texto do Daniel Pennac, né? O que eu vou fazer, e eu tentei achar o PDF do romance para mostrar para vocês e mandar, mas achei uma versão que é aquelas digitalizações que é fotografia, que é pesadíssimo, né? Pelo menos eu tentei colocar no Moodle e o Moodle negava. Só fazer esse parênteses, né? Eu ontem mexi o Moodle, organizei, né? Então tem o cronograma, e aí eu botei o nome dos autores dos textos e tentei deixar os textos que a gente vai seguir na ordem em que a gente vai trabalhar. Inclusive já incluí ontem o texto da próxima semana, a versão em espanhol, que é o artigo da Cecília Bajor, né, do Ouvir Entre Linhas, só que eu só achei em espanhol, não achei em português. Eu vou tentar digitalizar tudo isso, eu lembrei, por causa da digitalização que eu faço, que é com celular, é meio precária, né? Então, espero eu que dê certo. Então, em todo caso, para dar uma alternativa para quem não tem a tranquilidade de ler em espanhol. Feche parênteses. Então, assim, organizado, Moodle, tudo. Hoje o que eu vou expor vai ser muito concentrado nesse volume do Daniel Pennac como um romance, até chegar aos direitos ao leitor. Então é quase assim, hoje vai ser uma aula de prolegômenos, assim, de uma introdução à leitura do romance, do comum romance, e para chegar à última parte, que são os direitos imprescritíveis do leitor, ou o que lemos quando lemos, que nem ele coloca no texto. Tá? Então, eu vou fazer esse movimento até chegar ali, vocês vão ver, eu acho que tem um fundamento. E no meio desse caminho é que eu vou fazer um comentário um tanto mais rápido do texto do Antônio Cândido. Eu vou abrir o compartilhamento, e deixa eu abrir aqui para você, do Word, para ir acompanhando, porque eu acho que é mais fácil, porque ele tem as citações, né? Tá? Vocês estão vendo bem? Eu só pedi que me respondam sonoramente, digamos assim, né? Agora Porque tá bom. Tá bom? Tá. E o tamanho da letra? Tá bom? Aí acho que um zoomzinho vinha bem. Agora? Agora imagino eu que esteja bem. Sim. Pode? Tá. Então vou começar aqui. Então o título, né, de seus direitos leitor ficou mais conhecido assim, mas o título que tem no romance é O que lemos quando lemos. Os direitos imprescritíveis do leitor. E esse imprescritíveis ele vai dialogar diretamente, né, é, com a forma como Antônio Cândido vai definir o direito à literatura, né, um direito incompressível, quer dizer, não pode ser comprimido, não pode ser suprimido. Então, o que eu vou expor é concentrando essa trajetória do romance. Então, vai ter um tanto de apresentar o romance para ver o lugar desse texto do Pennac. Eu faço isso porque já houve casos em que foi feita uma leitura um tanto direta e literal do que ele coloca, quando isso faz parte de um conjunto e tem um viés irônico que eu gostaria de recuperar. E foi a partir disso que eu fui fazendo esse texto. Vocês vão ver que está um texto que está certamente adensado, assim, mas não vou
falar todo ele, para localizar no romance, né? Então, o romance ele é dividido em 4 partes. Nascimento de um alquimista, é preciso ler o dogma, dar a ler, e depois, finalmente, esse que vocês tiveram aí na mão, que é o que lemos quando lemos Direitos Imprescritíveis do Leitor. É um livro, é um romance de capítulos curtos, de rápida leitura, consegui reler tranquilamente, né? Assim, não vão ter todos os trechos aí, alguns eu vou ler no livro que está aqui comigo, que tinha que digitar, né? Nem tudo deu tempo para digitar. Então, assim, na primeira parte, O Nascimento do Alquimista, eu vou ler a abertura do livro, para ter uma ideia do que está realmente tratando aqui, né? Eu vou te perguntar para vocês estão ouvindo bem? Para mim tem um barulho de obra aqui, não sei se está atrapalhando muito vocês. Não, tudo certo. Tudo certo. Tá? É que a mim tem a obra que faz é uma britadeira, eu acho que é na rua. Ontem foi até às 7 da noite, meu Deus. Voltando aqui. Então, eu vou começar. Essa é a abertura do livro como um romance, Daniel Pennant. O verbo ler não suporta o imperativo. Aversão. Porque partilha com alguns outros verbos. O verbo amar, o verbo sonhar. Bem, é sempre possível tentar, é claro. Vamos lá. Me ame, sonhe, leia. Leia logo, que diabo. Eu estou mandando você ler. Vá para seu quarto e leia. Resultado? Nulo. Ele dormiu em cima do livro. A janela, de repente, lhe pareceu imensamente aberta sobre uma coisa qualquer tentadora. Foi por ali que ele decolou, para escapar do livro. Mas é um sono vigilante. O livro continua aberto diante dele. E no pouco que abrimos a porta de seu quarto, nós o encontramos sentado junto à escrivaninha, seriamente ocupado em ler. Mesmo se nos aproximamos na ponta dos pés da superfície de seu sono, ele nos terá escutado chegar. Então, está gostando? Ele não vai responder que não. Isso seria um crime lesa majestade. O livro é sagrado. Como é possível não gostar de ler? Não, ele vai dizer que as descrições são longas demais. Então, essa é a cena inicial em que apresenta um adolescente, né, dentro do quarto. O adolescente tem uma obrigação a ler, depois a gente vai ver o nome do livro, que é a obrigação de ler Madame Bovary, Flaubert. É uma escola francesa, sei lá, para nós é ler um clássico da literatura brasileira do século XIX, para eles é ler um romance, né, consagrado, que é o Madame Bovary, né, do Flaubert, que é um grande romance, um romance maravilhoso, mas não é esse o objetivo do livro. O que ele está mostrando é um adolescente que está ali parado, tem a obrigação de ler e que abre o livro para ler e o livro é impenetrável. Ele dorme na frente do livro, ele olha pela janela e viaja pela janela. Ele não abre o livro não é uma janela através do qual ele entra e viaja na literatura. E o peculiar disso é o narrador que apresenta. E com essa definição, que é o verbo ler não suporta imperativo. Assim como amar e sonhar. Não adianta alguém dizer, olha, hoje de noite tu vai sonhar. Ou outra pessoa dizer, gosta de alguém, diz, olha, me ame. Não são movimentos da alma, ou da interioridade, ou da subjetividade, que sejam coordenados exteriormente. Na lógica paralelística, ele vai colocar o verbo ler nesse mesmo universo, né? Não tem como ser imperativo. E aí eu resolvi insistir, porque a gente ficou num debate na semana passada também, importantíssimo, sobre a questão da obrigação versus, né, o gosto da leitura, como se a obrigação ela retirasse algo do prazer da leitura. Em torno disso ele vai entrar aqui e também dentro do ambiente da escola. E aí, essa história, né, nessa colocação, o narrador ele vai se incluir nessa geração, né, que é a geração dos adultos mais velhos, tanto do pai quanto do professor, tem uma identificação ora com um, ora com o outro, e a partir do qual ele vai olhar para esse jovem, esse adolescente. Agora, ler outro trecho aqui. Resumindo,
Ensinamos, a gente está na primeira parte ainda do livro. Resumindo, ensinamos tudo a ele, naquele tempo, que não sabia ler. Nós abrimos a infinita diversidade de coisas imaginárias, iniciamos nas alegrias da viagem vertical, o dotamos de ubiquidade, libertando de Cronos, mergulhando na solidão povoada do leitor. As histórias que líamos, para ele formigavam de irmãos, de irmãs, de pais, de duplos ideais, esquadrilhas de anjos da guarda, legiões de amigos tutelares, encarregados de suas tristezas, mas que, lutando contra seus próprios ogros, encontravam eles também refúgios na batidas de seu coração. Ele tinha se tornado o anjo recíproco deles. Sem ele, o mundo deles não existiria. Sem eles, ele continuaria preso na espessura do seu eu. Assim, ele descobriu a virtude paradoxal da leitura, que é nos abstrair do mundo para lhes emprestar sentido. Então, aqui ele vai, através da figura paterna, vai da preocupação, da angústia do pai, mas como assim ele não lê? Ele vai recuperar um tanto da infância, quando o pai lia para o menino. E toda a experiência de leitura, de abrir a diversidade das coisas imaginárias, as identificações irmãos, irmãs, pais, duplos, etc. Essa existência deles, da qual o leitor se torna um duplo, essa existência deles que depende do leitor. Sempre lembra aquela expressão, né? De que o livro é uma máquina preguiçosa, e essa máquina preguiçosa só funciona com a energia dada pelo leitor. Sem a energia do leitor, a máquina emperra, não funciona. E o que eu acho a imagem mais interessante, que é a virtude paradoxal da leitura, que é nos abstrair do mundo para lhes dar sentido. A gente sai das regras do Cronos, do tempo, que ele falou, do espaço, dos limites, e a gente se abstrai desse mundo para um mundo da fantasia. E a gente se enriquece quando volta para a realidade. Então, nessa primeira parte, ele recupera, puxa, esse jovem leitor já foi uma criança leitora, já foi uma criança que usufruiu desse universo leitor. E aí eu acho que vale, né, assim, dar uma parada aqui, 3 princípios dessa leitura, que vem da semana passada, das várias experiências colocadas, né, da leitura, especifico, insisto nisso. O Daniel Pennac trata da leitura de ficção e, mais especificamente ainda, da leitura de romance, né, da ficção romanesca. Então, voltando aqui, a gente pode ver nessa cena que ele fala que é a leitura do romance como encontro com uma obra, a leitura tem a mediação da voz, e a leitura do romance é gesto gratuito que não pede nada em troca. Ele insiste isso ao longo de toda a obra, quer dizer, a gratuidade do gesto que é ler, né? Não dá para ter imperativo, leia, não dá para ter imperativo, sonhe. Então, a leitura tem que ter essa abertura, né? E aí vem aqui um dos comentários que era muito usual. Esse livro é do final dos anos 90, na virada para os 2000. Hoje eu acho que mudaria algumas coisas do livro, né? Enfim, eu não vou fazer crítica literária aqui, mas ele é um livro que tem uma certa marcação datada, que assim, de diálogo com um problema que é da escola e desse enfrentamento da leitura, que eu acho que hoje mudou um tanto, assim, né? Tem outras variáveis. Mas volto aqui para o livro, vou ler esse trecho aqui para vocês. Se, como se costuma dizer, meu filho, minha filha, os jovens não gostam de ler, ou melhor, não amam a leitura. E o verbo é justo, porque se trata bem de uma vida de amor. Porque é preciso incriminar, não é preciso incriminar nem a televisão, nem a modernidade, nem a escola. Ou incriminamos tudo isso, se quisermos, mas somente depois de nos termos colocado essa primeira questão. O que foi que fizemos daquele leitor ideal que era naquele tempo, em que representávamos de uma só vez o papel de contador e do livro? Reparem que essa é uma das perguntas que eu me lembro assim, desde a aula, quando dava aula de ensino médio, isso há muito tempo atrás, né?
literalmente no milênio passado, muito longe. Depois eu só fiz visita à escola. Não, milênio passado. Né? Meu Deus. Mas, enfim. É essa questão da criança que é leitora e depois do jovem e adolescente que na escola deixa de ser leitor. Depois eu quero seguir nisso. Mas o que aconteceu que deixou de ser leitor? E esse é um ponto importante, né? O personagem, né, que é o carinha no seu quarto, que tem a obrigação de ler e não consegue, é filho e aluno, teve uma experiência positiva de leitura que depois perdeu. Eu acho que tem algo aqui, e alguém lembrou isso na semana passada, que é esse gesto performático da leitura, através que a gente pode pensar através do Zumthor, da performance, recepção, leitura, que é algo que é importante recuperar que tem lá na infância. Em todo caso, eu vou elidindo aqui, né? Eu vou pular um pouco dos trechos, depois eu vou mandar esse documento para vocês, né? E aí quero agora passar para a segunda parte. Então, a primeira parte desenha um problema, que é um jovem adolescente que não lê. Agora, esse é um deslocamento de ponto de vista, e a gente vai olhar o professor. Nessa segunda parte, é preciso, cujo título toda a parte é preciso ler o dogma, e aqui a ironia que já vinha latejando fica muito mais visível. E aí a gente tem o enfrentamento desse guri, desse jovem, né, que quer ler o livro, fica contando as páginas, uma coisa que eu já vi fazer, que é aquele calcular quantas páginas por dia precisa ler, né, para chegar finalmente ao final do livro. Quer dizer, não é o movimento do livro, mas é a contagem de páginas, etc. Tem o pai com medo da repetência, o professor, né, indignado com o desprezo pela matéria dele. Isso a gente escuta muito. E o filho ou o aluno que está buscando um esquema para escapar disso. Né? Em todo caso, ninguém questiona isso que seria este dogma. É preciso ler. Né? Nesse capítulo que eu estava indicando, 28, que desenha, ele vai apresentar isso que é o dogma, dizendo assim: tem aqueles que nunca leram e têm vergonha, os que não têm mais tempo de ler e cultivam remorso, aos que não leem romances, só livros úteis, ensaios, obras técnicas, biografias, livros de história, aos que leem de tudo e não importa o quê, e aí vai seguindo, mas todos eles em nome da necessidade de ler o dogma. Quer dizer, tem algo que tem que ler, é o dogma, né? E aí vem, agora eu vou ler um trecho aqui para citar para vocês e continuar. Mas por que você se põe nesse estado, meu querido? Diz essa agora, a gente está ouvindo a mulher do professor dizendo para ele que está muito chateado com o que acontece na aula em que ele dá a leitura a Madame Bovary. Aí ele está resmungando, reclamando, e ela diz para ele: mas por que é que você se põe nesse estado, meu querido? Seus alunos escrevem aquilo que você espera dele. Quer dizer que é preciso ler o dogma. Você não estava esperando, certamente, encontrar um pacote de redações glorificando os autos da fé, não é? O que eu espero é que eles desliguem seus Walkmans e ponham a ler de verdade. Veja como isso é datado. Walkman, né? Nem existe mais. Mas, enfim, hoje seria: desliguem seus celulares e se ponham a ler de verdade. Agora vem a fala da mulher. Eu imagino que depois das cenas tenha tido uma crise conjugal, porque ela toca o dedo na ferida dele. Vejam o que ela diz. Nada disso. E atentem o que ela fala, que é uma das coisas mais importantes para pensar a docência. Seus alunos escrevem aquilo que você espera deles. E aí vejam o que ela diz agora. Nada disso. O que você espera é que eles apresentem boas fichas de leitura sobre romance que você lhes impõe, que interpretem corretamente o poema de sua escolha, que no dia do exame analisem finamente os textos da sua lista, que comentem judiciosamente ou que resumam inteligentemente aquilo que nem o examinador, nem você lhes enfiará debaixo do nariz nessa manhã. Mas nem o examinador, nem os pais, nem você aspiram verdadeiramente que esses meninos leiam. Eles também não desejam o contrário. Note bem,
O que eles desejam é que se saiam bem nos estudos. Bom, é tudo. De resto, eles têm mais o que fazer. Além disso, Flaubert também tinha mais o que fazer. Se ele mandava Louise aos livros dela, era para que ela o deixasse em paz, o deixasse trabalhar tranquilo em sua Bovary, e que ainda não fosse fazer um filho pelas costas. Aí eu cortei um pedacinho da fala dela, que vai seguindo, batendo, né? E aí ela sorri, põe a mão no ombro dele e diz: é preciso enfrentar, meu bem. O culto do livro passa pela tradição oral, e nisso você é mestre. Esse eu acho uma das falas mais legais do livro, porque ela bota o dedo na moleira. Nem o examinador, eles têm os exames externos, né? Então nem a instituição escolar, nem os pais, todos que colocam um dogma da leitura, ler é importante, você precisa ler, que leia bastante, é necessário ler. Nenhum, de fato, quer que leia. O que se coloca ali é a questão de superar os estudos. E é isso também que os guris querem. Os guris também não querem ler. Os guris querem resolver o problema e seguir adiante, nessa descrição que ele está colocando. E ela coloca um contraponto. O culto dos livros passa pela tradição oral. Reparem que isso aqui é um romance, não é um ensaio, nada, mas ele está colocando algo que apareceu muito, né, quando a gente discutiu as trajetórias de formação de leitura, e inclusive quando a gente falou da importância do ato de ler através do Paulo Freire, que passa o gosto da leitura de literatura passa por um diálogo com a tradição oral, com a contação de histórias ou com a leitura em voz alta. É muito interessante que ela está contrapondo isso, então acho que isso vale marcar. E nesse deslocamento que tem para o leitor, o grande drama dele é que os alunos não leem. Ele faz, né, uma dissertação, pede que os alunos façam uma dissertação, que é o Flaubert, que diz para essa moça, né, para Louise, leia para viver, para a amiga dele, né? E eles respondem. As respostas deles para essa dissertação é divertidíssima. Tudo aquela resposta assim que hoje seria copiada da internet, né? Assim, ler é maravilhoso, sem ler eu não vivo, etc, 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 né? E ele aí vai passar a partir da fala da esposa, uma da mulher dele, ou companheira dele, enfim, vai passar uma transformação importante. E aí eu queria citar porque ele traz, interrompe o texto e traz, eu não botei aqui isso aqui, as memórias do Klaus Mann, né, que é o filho do Thomas Mann, que eu queria citar para vocês antes de seguir. Diz agora o Klaus Mann, citado aqui integralmente. Não encontrei nada de estimulante nos cursos dispensados pelo Estado, mesmo que a matéria de ensino fosse mais rica, mais apaixonante do que era na realidade. O pedantismo moroso dos professores bávaros me teria tirado o gosto do assunto mais interessante. Tudo o que possuo da cultura literária adquiri fora da escola. Vou pular um trecho disso. E, no entanto, escutávamos com reverência ainda maior a voz tranquila do mágico. O mágico é o Thomas Mann, pai dele, que lia para os filhos. Os autores preferidos deles eram os russos. Ele nos lia. Os cossacos de Tolstói e as parábolas estranhamente infantis de um didatismo do didatismo simplista de seu último período. Escutávamos histórias de Gogol e até mesmo uma obra de Dostoiévski, uma farsa inquietante intitulada Uma História Ridícula. Sem sombra de dúvida, as horas passadas no escritório do meu pai estimulavam não somente nossa imaginação, mas também nossa curiosidade. Eu vou insistir nisso, né, da curiosidade, porque muito da concepção de educação do Paulo Freire, que está na importância do ato de ler, está no livro aquele que coloquei para vocês, né, quando ele apresenta, inclusive, a biblioteca escolar para os pós-alfabetizandos, quando ele apresenta os documentos que ele usava, né, para cadernos de educação popular. Então, quando a gente vê, tem uma questão central que é a pedagogia da pergunta, e pergunta no sentido mais autêntico. Perguntar aquilo que a gente não sabe, ter curiosidade pelo que a gente ainda não conhece. E a narrativa é o melhor modo de ensinar isso, porque a criança ela vai perguntar por aquilo que ela não sabe, e numa pergunta a mais ingênua, mais
ingênua, assim, de uma simplicidade maravilhosa. E agora, o que acontece? E aí, o que vem depois disso? Então, o despertar a curiosidade é ouvir uma história, estar integrado a isso e querer saber do desdobramento. E o que é apontado aqui, através do Klaus Mann, é que a escolarização, esse termo eu acho um termo importantíssimo para a gente pensar a educação literária e pensar a educação literária na escola e situações fora da escola, que é o processo de escolarização. A escolarização, ela retira... e aí a oposição que ele vai lançar é basicamente essa, né? A oposição entre a escola, como obrigação, e o ambiente doméstico, que é o ambiente do prazer da leitura. No capítulo 36, ele vai apresentar um professor, um modelo de um professor que é uma referência para pensar literatura, e que fazia isso, chegava meio descabelado, abria o livro e começava a ler. E aí ele agora é o narrador, né, vinculado né, dos adultos, lembrando uma boa experiência de formação. Lembro da nossa decepção quando abordou os grandes, aqueles que nossos professores haviam mesmo falado, nos raros que imaginávamos conhecer bem. La Fontaine, Molière. Em uma hora, eles perderam a estatura de divindades escolares para se tornarem íntimos e misteriosos, isto é, indispensáveis. Que é esse que é um dos nós fundamentais. Eles se tornaram indispensáveis. Aqui ainda ficou aqui, eu vou retirar isso aqui. Que a partir daí eu parei a leitura, parei para preparar a leitura, já tinha parado, já estava agora só naquela fase de retomar. Né, parei a preparação da aula tal como estava e retomei a leitura do Giorgio Agamben, de um volume que é o... Vocês acham em outros lugares, que é o Que é Contemporâneo e Outros Ensaios, do Giorgio Agamben, e um texto especificamente dele sobre o Foucault, que é o que é dispositivo. Eu posso colocar depois, se vocês quiserem, eu posso mandar em anexo, se vocês tiverem interesse. É um texto muito bom. A escrita, às vezes, do Agamben não é simples, às vezes é meio revisado, assim, tem que levar séculos para ler um parágrafo, mas esse texto, ele tem uma fluência muito boa e ele toca em pontos que eu acho que vão ser importantíssimos para a gente pensar a escolarização da literatura, ou a entrada da literatura como uma disciplina escolar, né? E ele vai definir o que é o dispositivo, né? A partir disso, que é uma rede que se articula com um conjunto heterogêneo linguístico, não linguístico, que estabelece estrategicamente uma relação de poder, saber, uma atuação concreta. Eu não vou desenvolver todo o que está o ponto aqui, depois eu vou mudar o texto para vocês, mas eu acho que o que interessa destacar é essa dimensão de regras, de ritos, instituições que vêm de fora do indivíduo até se tornarem uma crença individual e um sentimento, no processo de subjetivação. Aquilo que a gente carrega, o outro, com o O maiúsculo, né, dentro da gente carrega essas regras que vêm de fora, da família, né, da escola, da instituição, de outras instituições, que elas vão nos colocando para dentro. E aí os dispositivos são os mais diversos, mas o dispositivo não é um objeto, não é um instrumento fechado, mas é essa rede. Então pode ser uma atitude, pode ser um discurso, pode ser uma regra, mas ela se articula de tal modo que ela vai nos subjetivando. E a escola tem um caráter de dispositivo, nesse sentido de formação, né, dentro dessa ordem, e mais especificamente no caso da disciplina de literatura. Então, assim, quando a gente diz, e eu já ouvi isso de colegas, né, de que a literatura brasileira não existe se não houver a escola, então, quer dizer, a literatura brasileira existe através de uma escolarização, ou ela existe através de um conjunto de regras que definem uma disposição dos conteúdos a serem apresentados, define uma série de tarefas a serem resolvidas, define uma sequência, no caso da literatura brasileira, por exemplo, aqui da universidade, é cronologia, né? É a história da literatura, define umas obras centrais, define provas, define níveis, né, de formação, 1, 2, 3, até chegar a um ponto. O
que ele vai definir agora, para pensar isso, é o conceito que eu lembrei. Reparem que ele vai dizer, vai falar da sacralização dessas obras, que aqui do latim, Molière, né, perderam a estatura de, gravem isso, de divindades, canônicos, canonizar, sacralizados. E aí vejam o que diz o Agamben. Eu vou ler a citação, uma parte dela, né, não vou ler inteira. Ele diz que ele vai trabalhar com o conceito de profanação. Isso significa que a estratégia que devemos adotar no nosso corpo a corpo com os dispositivos, pensem a escolarização, a disciplina de literatura, não pode ser simples, já que se trata de nada menos que liberar o que foi capturado e separado pelos dispositivos para restituí-lo ao possível uso comum. É nessa perspectiva que gostaria agora de falar de um conceito sobre o qual me ocorreu trabalhar recentemente. Trata-se do termo que provém do direito e da religião, profanação. Segundo o direito romano, sagradas ou religiosas eram as coisas que pertenciam de algum modo aos deuses. Como tais, eram subtraídas ao livre uso e ao comércio dos homens. Não podiam ser vendidas, nem penhoradas, cedidas ao usufruto ou encarregadas de servidão. Sacrilégio era todo ato que violasse ou transgredisse, em especial, a indisponibilidade, que as reservava exclusivamente aos deuses celestes. Eu vou pular um trechinho disso. E se consagrar, sacrare, era o termo que designava a saída das coisas da esfera do direito humano. Profanar, profanar significava, ao contrário, restituir ao uso, livre uso dos homens. Profano podia escrever, esse grande jurista, né, diz no sentido próprio daquilo que de sagrado ou religioso que era, é restituído ao uso e à propriedade dos homens. Então, eu não vou seguir aqui, mas o ponto central é que, quando a gente volta para o gesto professor de literatura, né, a gente pode dizer que é um dogma que é imposto. E, como dogma é um princípio religioso. Né? Os dogmas da igreja a gente não pode questionar. Aí de nós questionar, porque deu você sacrílego, você profano. Eu posso ir para a fogueira, posso ir para a fogueira do Twitter, posso ir para a fogueira da internet, vou ser execrado, perseguido, porque eu estou questionando um dogma religioso de uma igreja X, Y ou Z. Quer dizer, eu estou sendo sacrílego. Quando traz isso que é da crença, para dentro da escola, a tendência é sacralizar na escolarização, é capturar as obras literárias e retirar do uso comum. Se vocês lembrarem, o Michel dissertou, aquele que está lá no programa, que a gente leu junto, que dá a Invenção do Cotidiano, quando ele fala da leitura, diz, olha, só os autorizados, o professor, o crítico, o acadêmico da Academia Brasileira de Letras, o professor de literatura de não sei aonde, pode estabelecer a crítica e o comentário de um texto. Afora isso, é profanar a leitura. E é disso que o professor está falando, é disso que o romance do Pennac está falando. É liberar o que foi capturado e separado pelos dispositivos para restituí-lo ao uso comum. O que o professor faz? Né? O professor ele traz para a aula, eu estou pulando uns trechos, ele traz para a sala de aula a vida comum que ele conhecia, que é o que a mulher dele disse, olha, vai lá e lê em voz alta. Isso tu sabe bem, assim como li em voz alta para o filho. Quer dizer, a leitura em voz alta como uma forma de aproximação. O que é interessante de destacar é que a leitura em voz alta que ele está propondo é uma contraposição a uma estrutura que está organizada, disciplinar, que define os padrões. Agora aconteceu o vestibular da universidade, tem lá a prova de literatura, 5 questões. Melhor ou pior, não entra no caso. Eu acho que normalmente são muito boas as questões, os colegas quase não sei quem faz, mas normalmente são sempre uma prova muito boa, muito pensada, não é correta, etc, etc. Mas o que eu estou colocando é um dispositivo, quer dizer, é uma regra colocada de mediação, quer dizer, não é necessariamente a leitura que está posta ali na questão. Dentro desse sentido, que literatura é essa que quer recuperar? E aí que eu vou fazer só um intervalo, que é do Cândido, tá? Direito à literatura. Como aquilo
né, que o Kant coloca que é dos direitos humanos, um direito incompressível, quer dizer, que não pode ser suprimido. Né, tinha o David Harvey, né, ele fala do direito à cidade, quer dizer, o direito ao acesso aos espaços da cidade. Se vocês lembrarem aquele movimento do Occupy, né, ocupar as praças, os espaços públicos, tornar eles de uso comum, de certo modo, é ocupar a literatura nesse ponto. E aí eu destaco em especial a segunda, dividindo a segunda parte, são várias sessões o ensaio, né? Mas quando ele define a literatura através da ficcionalização, o direito de sonhar, né, acordado, das mais diversas expressões, e define as três funções da estruturação do texto estruturado, da comunicação da emoção e do conhecimento. E, por fim, ele mostra como a literatura ela tem um objetivo, a literatura empenhada, então tem Castro Alves, né? Estamos em pleno mar, era um sonho dantesco, tombadilho de luzernas a vermelha, de rio e sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos. Lembram do navio negreiro? Que era referência para os abolicionistas, foi referência, o Lobo da Gama, foi referência para o Raul Pompé, quer dizer, desmascarar aquilo que é uma mutilação e negação de direito humano. Né? Então, a literatura ela cumpre um papel tremendo. E um dos papéis que a literatura faz é criar uma ordem possível para a experiência e de lançar outras possibilidades para a existência humana, além daquela que a pessoa está colocada e está submetida no seu cotidiano. Então, é essa literatura que o Pennac está falando, de, digamos, restituir ao leitor, né, ao jovem leitor informação, transformar o aluno com a obrigação de ler em aluno leitor. Né? E aí, a parte final do livro é o dar a ler, que o professor ele decide entrar em sala de aula e começar a ler. Né? Ele simplesmente abre um livro e começa a ler. E aí tem uma aluna, né, que ele vai nomear de viúva siciliana, diz o seguinte assim, né, da leitura. Ele simplesmente entra na sala de aula, abre a página e diz: vou ler um livro para vocês. E aí ela diz assim: aí o senhor vai ler todo esse livro em voz alta? E ele diz: eu não vejo como posso ler um livro em voz baixa, você não me escutar. E aí ela solta, mas nós já passamos de idade de ficar ouvindo leitura em sala voz alta. Ele vai lendo, e aí um dos pontos, né, que ele descreve logo depois da leitura, ele vai ler O Perfume, do Patrick Süskind. Quem viu o filme, esqueça o filme, vai ler o livro. O livro é muito bom mesmo, o livro é bom. Se me lembro da leitura, na época, até fui procurar, retomar. Agora, o filme é muito ruim. Mas aqui não vê o caso do livro é muito bom, podia até ser um livro ficcional, não importava. O importante é uma experiência de leitura em voz alta que ele faz, em que a turma se envolve. Aí vejam o que ele diz. Ele escreve para o Sr. Suskind, né? Caro Sr. Suskind, obrigado. Suas páginas exalam um cheiro bom do tempo que dilata as narinas e os baços, fazendo rir. Jamais seu perfume teve leitores mais entusiastas que aqueles 35, tão pouco dispostos a lê-lo. Passados 10 minutos, peço que acredite que a jovem siciliana, viúva siciliana, achava que o senhor tinha a idade dela. Era mesmo tocante ver todas as pequenas caretas que fazia para não deixar o riso sufocar sua prosa. Topete e Botas adormeceu, a cabeça entre os braços cruzados, um sono honesto de respiração regular. Não acordem. Nada melhor que um bom sono depois da cantiga de ninar. Esse é o primeiro dos prazeres da ordem da leitura. Ele se tornou pequenino, topete e botas, todo confiante. Não cresce nem um pouco quando, soando a hora, diz num grito de forte e emocionado: merda, eu dormi! O que foi que aconteceu com a mãe do Guilhard? Eu estou trazendo esse trecho porque tem uma retomada desse que é o prazer de ouvir histórias. Ter prazer em ouvir uma história, né? De captar a voz do autor. E é gratuito. Não tem uma cobrança, não tem nada, é só encontrar uma história ali. E aí é que entra a questão dos direitos do leitor. Ele vai construir, ironicamente, os direitos do leitor em oposição
ao dogma da leitura. Uma coisa é um dogma, que é uma regra inquestionável, cuja verdade não tem. Sei lá, vou pegar um dos dogmas daí, né? Que é o dogma da Santíssima Trindade, né? Do 3 em 1, né? Deus, né? O Pai, Espírito Santo, todos é a mesma Deus Pai, Espírito Santo e o Jesus encarnado, né? O seu filho. Esse é um dogma, né? Então, eu me lembro da história aquela da tentativa de colocar um menino, eu acho que era o Alberto Magno, ou era o Agostinho, tentando resolver o problema da Santíssima Trindade. Agora me fugiu o personagem. E aí ele tá na beira da praia, olhando o mar, e ele vê uma criança tentando botando água num buraquinho de areia. Aí ele vai lá e pergunta: o que ele está fazendo? Estou tentando colocar a água do mar dentro desse buraquinho. Daí o adulto diz para ele: isso é impossível. Aí a criança, que vinha a ser uma revelação divina, diz: mais difícil é tu resolver o problema da Santíssima Trindade. Então isso é um dogma, porque isso não é um fruto da razão, né, da experiência racional, não é um fruto da experiência, não é um conhecimento que vem da experiência, é um dogma colocado. Então, se há uma possibilidade de questionar o dogma, né, ele deixa de ser dogma. Então a questão é: por que a leitura é importante? Em que a leitura é importante? Em que circunstância é importante? Como fazer é importante? Etc. E tal. Então esse é um dos pontos chaves. Eu vou pular toda a dimensão irônica para a gente pensar, então, isso que ele construiu, né? Depois eu vou mandar o documento para vocês, né? É só esse dos direitos do leitor, né? Eu mando para vocês, eu vou pular esse trecho, para ir aos direitos da leitura. E aí, antes, eu quero só ler a introdução que ele faz. Ele escreve assim: assim acontece com um livro, passemos ao leitor. Porque ainda mais instrutivas que nossas maneiras de tratar nossos livros são nossas maneiras de lê-los. Em matéria de leitura, nós, os leitores, nos concedemos todos os direitos, a começar pelos que recusamos a essa gente jovem que pretendemos iniciar na leitura. Esse é, para mim, o ponto crucial. Quer dizer, recusamos a essa gente jovem que pretendemos iniciar na leitura. Em outros termos, quer dizer, se eu me concedo o direito de ler, eu tenho que conceder ao outro também o mesmo direito. Ele também tem os mesmos direitos que eu. Por isso que eu digo que tem uma feição irônica, que ele vai ficar em 10, que diz assim: eu vou ficar em 10 direitos, porque é uma conta redonda. Mas podiam ser 11. Eu não me lembro quem foi que fez ao final, né, do outro encontro, da última vez que eu dei a cadeira, que eu disse que tinha proposto: olha, pense em um direito à leitura, que é de ler livros, a gente está falando de romances, e alguém falou o direito de fanficar, né, de fazer fanfics com romance. Porque assim, esses direitos, inclusive, têm uma feição que ela é de uma ordem bastante polêmica. Em que sentido? A gente está lidando aqui com algumas coisas, como, por exemplo, o questionamento que ele faz às adaptações, que, como a gente discutiu na aula passada, eu sou tremendamente a favor. Mas dos direitos todos, eu vou ficar com a leitura do primeiro. Aqui não transcrevi os direitos, eu vou ler o primeiro e quero conversar com ele, e aí eu vou encerrar essa exposição para a gente passar a conversa. Eu até já vou encerrar o compartilhamento. Diz o PENAC no primeiro direito: o direito de não ler. Como toda enumeração de direitos que se preze, essa dos direitos à leitura deveria começar pelo direito de não ser usado. No caso, o direito de não ler. Sem o que não se trataria de uma lista de direitos, mas de uma viciosa armadilha. A maior parte dos leitores se concede cotidianamente o direito de não ler. Sem macular nossa reputação entre um bom livro e um telefilme ruim, o segundo muitas vezes ganha, mesmo que preferíssemos confessar ser o primeiro. Além disso, não lemos continuamente. Nossos períodos de leitura se alternam muitas vezes com longas dietas, ou até com a visão de um livro desperta os miasmas de indigestão. Mas o importante vem agora. Estamos cercados de uma quantidade de pessoas respeitáveis, às vezes diplomadas, às vezes eminentes,
entre os quais alguns possuem mesmo belas bibliotecas, mas que não leem, ou leem tão pouco que não nos viria jamais a ideia de lhes oferecer um livro. Eles não leem, seja porque não sintam necessidade, seja porque têm coisas demais a fazer. O que dá no mesmo é que essas outras coisas os obturam, os obnubilam. Vou pular um trecho e diz assim: eles são tão humanos quanto nós, perfeitamente sensíveis às desgraças do mundo, atentos aos direitos humanos e preocupados em respeitá-los dentro da sua esfera de influência pessoal, o que já é muito, mas não leem, e é direito deles. A ideia de que a leitura humaniza o homem é justa no seu todo, mesmo que ela padeça de deprimentes exceções. Mas evitemos vincular esse teorema o corolário segundo o qual todo indivíduo que não lê poderia ser considerado, em princípio, um bruto potencial, um bruto cretino. Eu teria vontade agora de recuperar com vocês aquele trecho que está na alfabetização humanista, pode ser elitista, né? Tem um grande grau de elitismo dentro do texto do George Steiner, mas ele foi feito, tem um debate que eu acho oportuno recuperar, que poderia ser recuperado através dele, através da Shoshana Feldman, né? Naquele, quando ela faz literatura e trauma, né? Que é o debate em relação ao nazismo. Leitor, diz o Steiner, nós viemos depois. Sabemos agora que uma pessoa pode ler Goethe ou Rilke à noite, que pode tocar Bach ou Schubert e cumprir a rotina no campo de trabalho de Auschwitz pela manhã. Lembrando daquela coisa que tinha, né, o trabalho vos liberta, aquela entrada, essa retomada do nazismo, os movimentos não nazistas que floresceram enormemente no Brasil nos últimos, coincidentemente, 3 anos, né? Coincidência entre aspas, obviamente, né? Diz, e aí segue a citação, dizer que ela os leu sem compreender, o que não tem ouvido para a música é lugar comum. Mas de que maneira esse conhecimento é relevante para a literatura e para a sociedade, na esperança que se tornou quase axiomática desde Platão até Matthew Arnold. De que a cultura seja força humanizadora, de que energias do espírito sejam possíveis de transferência de comportamento. Vai interrogar. É possível? Quer dizer, qual é o ponto? Ler, não necessariamente ler Goethe, Rilke, Machado de Assis, Raul Pompeu, Lima Barreto, Mário de Andrade, Clarice Lispector, João Simões Lopes Neto, nada, nenhuma das leituras per si, ela vai humanizar alguém, por um lado. E se é um direito, que nem diz aqui, é um direito que a pessoa pode exercer ou não. Não ler pode significar que eles também são tão humanos, respeitam os direitos humanos tanto quanto a gente. São gente bacana, são gente legal, quer dizer, esse direito de não ler, ele é central porque ele sai da regra externa, do dispositivo que impõe da escola obrigação de leitura, e desloca para o indivíduo que é leitor ou vem potencialmente a ser leitor. Então, como direito é uma faculdade que pode ser exercida ou não, uma potencialidade que pode ser atualizada ou não. E esse é o ponto central, quer dizer, pode até não ser atualizada, a pessoa pode não ser leitor, mas ele não pode não ser um bruto também, né? Pode ser uma grande pessoa, um ser humano fabuloso, etc, etc. Então, esse fetiche da leitura é o que, de certo modo, ele combate, e aí os direitos da leitura eles têm uma feição bastante irônica, né? De humor, assim mesmo, eu li nesse sentido, mesmo coloca coisas importantes, né? Então, o direito de não ler, o direito de pular páginas, o direito de não terminar um livro, o direito de reler o livro, vários colocaram isso, vários colocaram isso em livros que não conseguiram concluir, o direito de ler qualquer coisa, sem preconceito, né, a leituras canônicas, o direito ao bovarismo, e aí ele chama de doença sexualmente, textualmente transmissível, né? Ele dizer, poxa, que maravilha, quer dizer, a gente ser bovary, fazer um parênteses, né? Tem o René Girard, que Mensagem Romântica, Mentira Romanesca, ou contrário, agora me esqueci o título do livro, né? Mensonge Romantique, eu não vou lembrar, Mensagem
qual é o ponto? É que ele diz entre nós, os nossos desejos, a gente tem mediadores. E são as leituras que fizeram a Bovary atrás do que desejava. Então, a gente ser Bovary, isso é uma maravilha, às vezes, né? Direito de ler em qualquer lugar. Está sentado e lê, não importa. Vai criar o seu espaço, né? O seu universo. Um dos textos eu achei muito legais, aqueles que a pessoa ela sentava e lia na sala de leitura e abstraía o que estava na volta. O direito de ler, saltar, uma frase aqui, outra ali. O direito de ler em voz alta. O direito de calar, de ler, não precisar falar nada sobre o livro que leu, ficar só ruminando, né? E aí a gente podia pensar outros direitos, né? O direito de terminar um parágrafo antes de sair, de cumprir um compromisso. Assim, a pessoa está lendo e, de repente, diz, está na hora de ir embora, está na hora de fazer uma coisa. Daí, assim, só um pouquinho, deixa eu acabar o parágrafo. Então, o direito de acabar o parágrafo é um que eu defenderia. Então, assim, esse direito de fanficar, né, de fazer fanfic com os romances que leu. Então, enfim, eu acho que o ponto não é o X ou Y debater isso aqui, mas pensar essa dimensão que esses textos se colocam. Foi um pouquinho mais longo do que eu pensei, né? Mas assim a exposição, tem uns trechos. E esse texto que eu preparei, eu vou mandar para vocês. Ele tem as 3 partes, ele não está concluído, né? Tem coisas que eu não consegui fechar a digitação, então eu vou deixar como notas de leitura, né? E aí tem a parte do Steiner, a parte do Cândido e depois a parte do Pennac, tá? E eu insisto com vocês, tem mais material dentro do Moodle, né? Então você tem lá o texto, por exemplo, do Compagnon, né? Do Antoine Compagnon, que é aquele Literatura para Quê? Que é uma palestra que ele dá, que é um texto que eu recomendo a leitura, e o texto do Tsevan Todorov, que é Literatura em Perigo. Ambos ambientes em francês, e eu acho que ambos lidando, né? Principalmente do Todorov, mais do que do Compagnon, com a questão da escolarização, né? Eu acho que talvez a literatura não esteja em perigo, não esteja em crise. O que está em perigo é o processo de escolarização da literatura e, consequentemente, o lugar que ela ocupa na formação, né, das pessoas. Porque, de fato, né, a articulação de literatura e educação ela sempre ela é problemática. E como o Cândido diz, né, no Direito à Literatura, quando ele fala a literatura não ensina o bem necessariamente, ela mostra a complexidade de bem e mal, né? Ele tem um texto, inclusive, não esse, outro sobre o Álvares de Azevedo, que é Educação pela Noite. A literatura pode mostrar o lado noturno da condição humana, e isso na escola não é muito bem aceito, né? Volta e meia a gente tem falas de colegas, né? Eu vou pegar 2 casos em que eu vivi quando eu era adolescente e que era no primeiro volume do Continente, alguém falou aqui, eu estava tentando lembrar quem é que se envolveu com a leitura através do Tempo e o Vento, né? Em que um pai foi reclamar porque tinha cenas de sexo, né, do Capitão Rodrigo, não sei se vocês lembram da cena. Aquilo gravou, né? Claro que depois que a gente soube da história, todo mundo foi ler aquelas páginas, né? Assim, ver o que tinha ali de tão grave que foi um pai reclamar. Essas fofocas correm na rádio corredor de escola, me lembro, na adolescente indo atrás. E aí lembro de um outro episódio que era doutoranda, agora é professora no Instituto Federal, eu faço sempre perdi contato com ela, que ela conta que estava trabalhando com o Caio Fernando Abreu, veio uma mãe, uma engenheira, reclamar que ela estava trabalhando com o Caio Fernando Abreu, que era um homossexual, etc. Começou a falar do Caio, né? E eu, poxa, mas também, né? E eu pensando que ela tinha trabalhado Morangos Mofados, ela contando, eu estava dando carona para ela contando, e eu pensei, ela estava trabalhando Morangos Mofados, imagino. Aí fiquei pensando, né, do Sargento Getúlio, né? Não, do Sargento Garcia, aquele conto, né, que tem uma iniciação homossexual do jovem, pensei, a mãe deve ter ficado chocada com aquilo, aqueles dois. O livro é maravilhoso, né? Nossa, também é um dos grandes livros de contos, é um dos grandes livros de contos da literatura brasileira. Enfim, mas eu penso, de repente a mãe ficou chocada em ler junto com o filho, tá? Quando ela me disse que não era isso, a mãe estava questionando o autor Caio, porque o que ela estava lendo eram as crônicas. E aí era uma das crônicas mais lindas que eu já li, que é Para Além dos Muros. Quando o Caio conta da doença que está. E ele conta, e é uma crônica belíssima. Mas ela estava impugnando o autor.
E, recentemente, também orientando, ele teve problema com a escola sem partido, né? Que um grupo de pais foi denunciá-lo para a escola sem partido. Eu disse, poxa, pena que tu não pode botar no Lattes. Já imaginou? O teu Lattes ia melhorar 300%. É um dos grandes prêmios. Eu queria uma medalha, assim, né? Perseguido pela escola sem partido, porque o que ele fazia, vou dar um exemplo das coisas que ele fazia, um dos trabalhos mais bacanas de sala de aula que eu vi, que era com o Bartleby, né, do Melville, em que o personagem, que ele é narrado em primeira pessoa pelo dono, né, do escritório, né, e aí o Bartleby, que é um dos funcionários da de um copista, né, que nem o Akakakevich do Capote, que nem o Naziazeno, né, outras figuras. E aí ele começa a não fazer mais nada, ele ficava parado, ficava olhando. E ele dizia, para ele fazer alguma coisa, ele dizia, I prefer not. Eu prefiro não fazer, não. E o que aconteceu na escola é que ele trabalhou com os alunos, tentando entender o que está acontecendo, da resistência, né? Enfim, ele usou bastante o Agamben também, comenta o Bartleby. E aí os alunos começaram a usar essa atitude em relação ao professor de matemática que dava as tarefas. Consequência, o professor, esse meu orientando, foi chamado à coordenação para dizer, olha, não podia instigar a rebelião, não me lembro da expressão, né? É como se eles estivessem instigando a rebelião aos alunos, às tarefas do professor, porque os alunos diziam, o professor dava uma tarefa e dizia, eu prefiro não. Então, assim, nem sempre trabalhar literatura significa trabalhar com algo pacífico e tranquilo, né? Não é ensinar a escovar os dentes, é mostrar um pouco mais de complexidade e eu acho é revelar uma potencialidade humana sempre, né? Por mais complexa que seja. E, enfim, então eu sei que foi uma aula um pouco fora dos textos, assim, eu resolvi, não é muito comum fazer isso, sair um pouco das resenhas dos textos, porque eu achei que seria importante situar um pouco através do que é um romance, né, do como um romance do Daniel Pennart, situar um pouco esse debate do direito à literatura e dos direitos do leitor. Então era isso, gente. Fico à disposição para a gente conversar. Agora, colocamos o tempo para nós conversarmos, para quem quiser debater, né? Questões, comentários, trechos dos dois textos, ou do Pennart ou do Antônio Cândido, que queiram comentar. Eu vou começar pela pergunta mais aparentemente tola, mas não é tão tola. Eu gostaria de ouvir, você acrescentaria algum direito ao leitor? Daqueles 10 direitos ao leitor que ele fez? Me lembram de alguma coisa que possa, assim, que vocês, como leitores, né, gostariam? Se quiserem escrever. Gente, câmbio, vocês estão aí. Eu sei que eu falei demais, né? Eu sei que foi uma enxurrada assim, de fala, de palavras. Professor, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem lá. Não, só fazer um comentário, então. Eu fiquei bem surpresa que a gente trabalhou esse livro, que até então, curiosamente, eu estava com ele aqui em casa, despretensiosamente, porque um tempo atrás eu trabalhava ali na biblioteca da José Guimarães e aconteceu, assim, um episódio bem... Eu achei bem significativo, assim, principalmente para nós que trabalhamos com isso de formação de leitor, de leitura no geral. E aí, agora que a gente... envolvendo, inclusive, esse texto, achei legal compartilhar que fazia um tempo que eu estava pensando nisso, né, sobre a leitura para adultos e tal, formação. E aconteceu um episódio que veio um senhor que trabalhava na faxina ali da biblioteca e ele veio se cadastrar na biblioteca. E aí eu fui fazendo o cadastro dele, tá? Fui preenchendo os dados. E quando eu perguntei se ele tinha um e-mail ou algo assim, ele falou, não tenho, porque eu não sei ler, então eu não uso.
E eu lembro que eu fiquei Uau! assim, meio sem reação, sabe? Não soube o que dizer, porque Sim. normalmente quando alguém está se vinculando à biblioteca, normalmente a gente tende a pensar que a pessoa Uau. já tem contato com a leitura. E aí eu achei isso tão curioso, até mesmo vinculando com os textos que a gente vem falando antes, né? Da leitura de É, mundo, antes mesmo da leitura da sim, palavra, por exemplo, de experiências de ter o ambiente, o contato com o livro, antes mesmo de ler a palavra. Eu achei isso bem simbólico, né? E aí, depois sim, que eu fiz sim. o cadastro dele e tal, e ele estava tendo essa aproximação com... E eu vi que ele olhava com encanto, assim, para a biblioteca, né? Eu fui conversar com a bibliotecária sobre... E aí, ela ficou, tipo, super emocionada também, assim, sobre tudo. E ela Sim. trouxe... Ela falou, tipo, vamos dar uma pausa aqui no trabalho, que eu queria ler um trecho para vocês. E ela pegou esse livro do Como um Romance, e ela pegou uma página, deixa eu só ver rapidinho, tô até marcado até hoje, Sim. que ela vai falar sobre o tempo para ler, que eu acho que tá na página 107, algo assim. E, resumidamente, ela vai falando, né, onde a gente encontra o tempo para leitura, que normalmente esse é um dos maiores impasses para a gente ler, Uhum, sobretudo na fase adulta. E uhum. aí tem uma frase que eu achei bem impactante desse finalzinho, que ela fala assim, que ele fala: o tempo para ler, como o tempo para amar, dilata o tempo para viver. Que Uhum. Que normalmente a legal, né? gente... não, eu achei bem legal, assim. E aí, só para compartilhar mesmo, já que a gente estava falando desse Sim, livro. sim, só que que legal, bem legal. E a bibliotecária, ela que citou como um romance do Penac, é isso? Sim, ela tinha usado esse livro como um dos principais, assim, no TCC dela, quando ela fez biblioteconomia. Inclusive, Ah, hoje ela é aluna da legal. Letras também, aqui na URGS. Ah, que legal, que legal. Aham. Que legal, até porque tu sabe que a leitura do Rato falou trabalho da biblioteca e a leitura do livro do Paulo Freire, né, na semana passada, que tem aqueles três textos, a importância que é a experiência pessoal dele, que é a importância do ato de ler, que é a palestra, a segunda palestra, que é a alfabetização de adultos à biblioteca popular, e a terceira, que é os cadernos de educação popular. E na segunda, a definição que como ele coloca a biblioteca é genial, né? Que assim, um espaço vivo, né? Não é um depósito. E agora tô contando isso, assim, né? O que esse cara foi buscar lá, né? É muito legal, é muito legal. Realmente é emocionante Sim, ver isso, inclusive né? quando a gente fez toda a leitura do Paulo Freire na semana passada, tipo, veio mais Sim, coisas que eu não havia percebido, assim, que eu pude ter um pouquinho sim, mais de lucidez, porque sim, parecia ser uma pessoa bem humilde, né? E eu fiquei muito sim, constrangida porque ele me tratava como senhora, e a diferença de idade era discrepante, assim. E eu percebia sim, que tinha como que parecia, ao meu ver, que por eu estar no ambiente de leitura e eu sabendo ler, parecia que ele tinha essa coisa da sacralização do livro e do leitor, e por sim, isso me colocava acima. E eu me lembro que ele me chamava de sim. senhora, eu me sentia muito mal com aquilo. E aí eu lembrei do texto do Paulo Freire, que ele vai falando sobre isso, né, também, como tudo está ligado politicamente. Sim, sim, exatamente. E aí por isso que eu quis trazer esse texto do Agami, né, do que é dispositivo, que é sobre Foucault. Eu confesso que assim, assim, a semana passada, por exemplo, sobre o Leandro Paulo Freire, eu fui ler outras coisas e estava retomando, né, a influência do Gramsci, né, que é tão importante, né, dos cadernos de educação quando ele fala dos princípios educativos, intelectuais, do princípio educativo. E fui atrás, né? E agora, lendo o texto do Penac, eu voltei ao texto do, do Giorgio Agamben. Ele tem um livro que é Profanações, né? Porque essa ideia de profanação, para pensar a sala de aula, pensar a nossa relação com os clássicos da literatura, ela é fundamental, eu acho, né? Assim como a gente olhar para o aluno, devolver o domínio comum, quer dizer, o que ele vai fazer com o texto literário é uma abertura, ele tem um direito de fazer com o livro, com a obra literária, aquilo que lhe convier, né? E a gente aí tem que compreender esse primeiro passo até para pensar um projeto de educação literária. O caso do Penac, ele não pensou um projeto. E aí a leitura em voz alta não é propriamente um projeto, né? É uma proposta que ele está lá lançando, que resgata o quê? Resgata aquele momento anterior, que é o não escolar, né? O não, né? O dispositivo que não é o da escola,
ele resgata uma coisa que é fora da escola, que é a relação íntima entre duas pessoas, né? Entre um adulto e uma criança, um pai e um filho, a mãe e um filho, avô e filho. E a gente viu que é tão produtivo para a formação de leitores aqui na semana passada, né? Então, assim, mas ele bota em xeque a escolarização da literatura. Eu acho que esse é um dos grandes nós, assim. Eu sempre achei doloroso, pô, assim, para mim, aprender a ser professor é um aprendizado constante, né? A gente nunca para de aprender. Mas eu me lembro já dentro da universidade, essa cadeira é uma cadeira que me fez pensar muito, já na universidade aqui, já na URGS, né? Eu já tinha dado aula em outras universidades particulares, né? Mas já na URGS, essa cadeira do ensino de literatura e o convívio pessoal, principalmente o convívio na universidade, convívio com os professores de linguística aplicada, pessoal do estágio, pessoal da escola, tanto era a Luciene, o Arcanjo, a Margarete, os alunos, ele levou um aprendizado muito bom, assim, de que muitas vezes a gente se concentra como professor de literatura numa torre de marfim, né? Isolado, assim, né? É, assim, como é que alguém pode dizer que não gosta de Guimarães Rosa? Tem que ler Guimarães Rosa, é um dogma, tem que gostar. Só que a gente acaba criando um a priori que não permite o leitor se aproximar da obra, sacraliza aquela obra, a obra sagrada. Então, é uma trajetória de aprendizado, né? Muito importante, eu acho, a gente percorrer todo mundo junto, né? Assim. E aí, como trazer essa experiência para a sala de aula? Como trazer para as bibliotecas? Né? Como pensar uma educação literária, de fato, fazer um projeto de educação literária realmente constitutivo, né, na sala de aula, não é escolarização. Em todo caso, a pessoa vai ter que ter muita força, né? Assim, eu acho que dentro do projeto da escola, dialogar com o projeto da escola, de um lado. E o outro lado refletir sobre políticas públicas, né? Assim, eu acho que é sempre o âmbito assim de ação pública mesmo. Quem tem força para isso, quem tem uma capacidade de militância, a força de militância, tudo, que eu acho que é o outro ponto. É muito legal a história lá. Que para mim essa é uma pergunta que sempre fica quando eu leio esses dois textos, né? É o como trazer para a escola projetos que possam ser bem sucedidos na formação de leitor. Eu lembrei que eu li o Direito à Literatura, sei lá, nos primeiros semestres, assim, ou 2017 ou 2019, não sei exatamente, porque o 2018 eu não estava aqui. E aí eu fiz um projeto no meu movimento juvenil que era Direito A. E a gente podia ir passeando pelos lugares, a gente estava no Bonfim, no lugar central, e a gente ia para Direito à Saúde. Aí a gente foi para perto do Clínicas e foi debater sobre o direito à saúde. E aí, direito à educação. Aí a gente foi na URGS e teve uma atividade sobre isso. E aí, nisso, né, apresentando para eles os lugares públicos e direito à cidade, que também era relacionado, né, essa Sim, coisa sim, do sim, rádio. claro. E aí foi muito encantador ver eles entrando nesses espaços que eles nunca tinham realmente percebido e ver essa dinâmica e entender que, na verdade, eu estava apresentando coisas que para mim eram muito naturais e porque eu estava Sim, sempre ali, sim, sim. mas para eles eram muito novas, assim. E aí foi a primeira vez que a gente entrou, que eles, alguns, né? A gente foi na Feira do Livro no último sábado, era a Feira do Livro, a gente fazia isso nos sábados. E aí a gente fez pegou um ônibus, e alguns deles não tinham pego o ônibus sozinhos ainda, né? E a Sim. gente fez toda uma questão de pegar o ônibus e ir para a Feira do Livro, e eles, né, se encontrando nesses espaços, foi uma coisa muito legal também. E aí eu lembrei agora que esses direitos do PENAC, eu só fiquei sabendo dele através da aula magna do Jefferson Tenório, que ele falou sobre esse texto também. E aí a minha colega Jade, acho que talvez alguns conheçam também, ela trouxe isso na nossa aula de estágio esse semestre. E eu fiquei, nossa, eu ainda não li esse texto, eu tenho que ler. E aí eu fiquei feliz que a gente acabou lendo agora também. Então foi Sim. muito interessante. Eu recuperei o romance assim, como um romance, porque eu acho que o problema que ele responde é bem o que a gente vive como professor. E aí esse projeto está colocando assim, do direito a
é muito legal, porque quando ele coloca aquilo assim quando ele introduz os direitos e ele diz, a gente coloca, aquilo eu acho assim, central assim, para a gente que é professor, né? A começar pelo que recusamos essa gente jovem que pretendemos iniciar na leitura. Como assim eu recuso ao outro aquilo que eu aceito para mim, né? Então, essa universalidade da ideia de direito. E é muito bacana porque eu acho que tem algo que é um outro livro que eu recomendo, assim, que eu achei um debate muito legal. Eu acho que é especial para ti. Quem está trabalhando com direitos humanos na universidade agora é a Regina, a Zilberman, que é a Invenção dos Direitos Humanos, da Lynn Hunt. Não sei se você já viu esse, Rafaela. Isso na internet sobre invenção dos direitos humanos. O celular estava dialogando comigo, né? Ele me respondeu. Porque o ponto de partida ela vai historicizar, né? Então, as manifestações nos Estados Unidos, na França, depois a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já dos anos 40, né? Então, vai problematizar, por exemplo, aquela questão dos direitos, o direito dos... todos os homens nascem livres, né? Mas aí não eram incluídos toda uma série de categorias, né? Assim, excluir, inclusive as mulheres. Então, principalmente as mulheres, mas além disso, outros que não tinham direitos humanos. Mas a ideia da universalidade, o que é isso, né? Da universalidade dos direitos humanos, como isso é realizado ou não. E toda a dimensão histórica de como é que isso se constitui dessa ampliação, como é que isso pode ser colocado, né? Porque realmente, em termos de percepção, a gente, eu acho que esse ponto está trazendo, eu acho que é um ponto fundamental, porque o conceito que a gente tem hoje de literatura é um conceito moderno, um conceito contemporâneo, eu diria, não é nem moderno, ele é contemporâneo. Ele é muito da era burguesa, né, da autonomia da obra de arte, a literatura como um campo autônomo, com seus próprios pressupostos, e ele vem junto com a formação das declarações dos direitos universais dos homens, né? E uma das coisas que a Lynn Hunt mostra, que eu acho interessante, é a importância que tiveram os romances de protagonistas mulheres no século XVIII. Então, a gente tem Pamela, a gente tem Clarissa, né? A gente tem a Mo Flanders, a gente tem qual é o nome da personagem da novela Luísa, que eu não me lembro, agora me fugiu o nome da personagem do Rousseau. E assim vai indo, né? A gente depois vai ter Madame Bovary, etc. Mas assim que é esse deslocamento, a ficção como permitir um deslocamento de ponto de vista, né? Mas, em todo caso, esse debate do direito é um debate central. Eu acho bacana. E gostei muito dessa ideia de levar nos lugares, essa espacialização. Porque, para mim, o paralelo que eu estava fazendo, eu não tinha pensado nos outros, mas era com o Harvey, né, do direito à cidade. Né? Porque a gente não exerce esse direito. Sim, é que foi um amigo meu, tá de arquitetura, e ele estava fazendo junto comigo a atividade. Ele leu o direito à cidade, eu li o direito à literatura, e a gente teve essa ideia, só que ele não fez a atividade comigo, né? Ele fez... Eu fiz com o meu grupo, mas a gente trocou essa ideia antes de eu ter essa ideia. Tá, então vamos pensar sobre isso. E aí foi bem legal. Isso pode recuperar como um projeto, teu grupo, né, para a disciplina aqui, né? Essa ideia do direito claro. Eu achei muito bom. Gente, comentários mais... Eu tenho um comentário. Diga, eu tava lendo, né, o Direito à Literatura também, li ele há muito tempo atrás, e eu acho que eu não dei o valor que eu deveria ter dado no início do semestre. Hoje em dia eu dou mais valor para os textos teóricos, assim, e vejo a importância deles. E tem duas coisas que eu queria comentar, assim. Uma delas acho que tem relação até com o que o colega estava dizendo, né, de alguém que não sabe ler e quer ler, essas coisas. A minha mãe de criação, ela está sendo alfabetizada agora, e é uma sensação muito diferente quando ela lê um texto, assim. E aí eu sempre acompanho as aulas dela, né, porque elas são online, e a visão que ela tem sobre literatura é uma visão que parece pra gente uma coisa comum, né, mas para ela, assim, é um sonho, sabe? É um sonho pegar um texto e ler e entender aquilo e fazer parte, fazer sentido para ela.
porque muitas vezes palavras elas se misturavam, eu não entendia nada, e aí eu ficava com raiva, eu não queria ler mais, sabe? Ai, Só que nossa, que... agora ela pega, e aí até a professora dela trouxe um texto sobre religião de matriz africana, que é um mito, um mito criador, Sim, uma sim, questão sim, da sim. criação do mundo. E ela ficou assim, ela falou, nossa, eu adoro quando eu conheço coisas através da leitura, coisas de lugares que eu não conheço, ou de histórias, de culturas que eu nunca vi, assim. E aí eu pensei Oh, que muito nesse legal. acesso, nesse direito que as pessoas têm, né? Que a gente, às vezes, como professor de literatura, a gente não vê que, apesar... Eu também concordo que a gente não tem que obrigar os alunos a ler nada, mas que a gente tem que abrir portas para eles poderem encontrar novos caminhos e terem novas perspectivas, novas visões daquela literatura, porque muitas vezes aquilo não foi direito, não foi aberto a eles, para Isso. eles deveria ser um bem compressível, né? Ah, não, eu tenho mais que fazer, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho mais que fazer, eu não tenho por que ler, sabe? Mas às vezes a própria leitura ela vai abrir caminhos e pensamentos e possibilidades, e hoje em dia minha mãe de criação diz que ela quer se engajar em lutas políticas, ela fala, não, porque eu quero lutar, porque eu acho absurdo, a gente tem que ficar esperando o ônibus, a Sim. gente tem que ficar fazendo todas essas coisas. Então, acredito que a literatura, nesse sentido, ela tem esse poder, assim, esse poder de abrir portas, de mostrar talvez para essas pessoas que precisem tanto, né? Talvez para elas achem que elas não precisam porque foi ensinado a elas que aquilo não era para elas, sabe? Mas que na verdade, quando elas têm acesso a isso, elas percebem que elas podem sim tomar conta desse espaço, tomar conta da literatura e reproduzir da sua forma, né, com a sua interpretação, com a sua sensibilidade, né? Então isso é uma coisa que eu achei muito interessante também. E também um outro comentário assim que eu achei que eu não sabia, não tinha percebido, mas aquele livro do Victor Hugo, O Homem que Ri, nossa, aquele livro é pesado, né? Nossa, fiquei Sim. curiosa para saber um pouco mais sobre ele. Eu vi depois, fui pesquisar, né, catar um pouco sobre. Vi até que tem várias inspirações, até da história do Coringa, né? Várias coisas Sim, sim. que parte mais desse princípio mais social, né? Das pessoas serem pobres, não terem condições, né? Essa Sim, relação com o diferente, né? sim. Bom, assim, essa história está contando, nossa, é muito bacana e eu acho muito emocionante, né, Vitória, assim, tu acompanhar essa experiência, né, de aprendizado. E é isso que eu estava colocando, né, depois também, que eu acho que esse é o princípio da educação, assim, a partir do lugar que a pessoa está, mas ampliar horizontes, né? E para mim, essa apropriação da ficção passa por aí, assim. A semana que vem a gente vai discutir a Cecília Bajur, né? Que é esse o ouvir entre linhas, né? O valor. Tem o texto depois da Michelle Petit, que é antropóloga, e que ela vai mostrar o quanto a ficção nos abre possibilidades de horizonte, assim, de a gente se tornar alguém diferente do quem quem a gente é, porque quem a gente é não é uma determinação natural, né? Eu acho que isso é muito da idade contemporânea, essa ideia de que a gente faz a história, né? Que é o que o Paulo Freire sempre assiste, né? A gente pode ser representado ou a gente pode ser o agente, né? E a questão é a gente ser agente da história. E começa pela gente, da história da gente, da educação da gente e do trabalho da gente. Pô, a gente tem um lugar com o professor. O professor é assim, um índice de desrespeito à figura do professor, independente de ser de letras, é gigantesco no Brasil, e não só no Brasil, em outros lugares. Agora a gente tem uma potencialidade que é construir um espaço no qual a gente se reconhece. E muitas vezes o que tem de depoimento de professor de sofrimento, né, de ir para a sala de aula e sofrer, né, o índice de doença é muito grande. Então, quando resgata essas experiências bem-sucedidas, essas experiências de transformação, né, que nem agora estava trazendo, assim, é muito bacana, né? Eu acho muito bacana de pensar essa ampliação possível, né? Agora, da experiência, né, da leitura do Homem que Ri, poxa, nossa, a gente tem a quantidade de... no caso, assim, né, eu para mim, eu falando aqui que foi pesquisar e foi ler, uma das grandes dificuldades assim de leitura é que eu tenho a tendência, eu tenho que me policiar a parar, né? Estava lendo Daniel Pennac
E aí ele cita, aí eu tenho que parar e aí ver lá, exato. Aí, nossa, isso triplica o tempo, né? E no caso, enfim, tá. Mas aí, no caso, assim, eu acho que eu recomendaria a leitura, mas eu sei que... Né? Professor, Diga, Cristina. sou eu. Não falei antes porque aqui em casa eu gostaria de ter o direito de poder ler, tipo, largar tudo, filho, tudo, ficar só lendo. Então, mas fora a piada, eu penso assim que a questão da literatura e a importância da literatura, além das pessoas que não se reconhecem, poder se reconhecer dentro das obras, ter essa representatividade, também tem um outro lado que, por exemplo, para quem vai dar aula para uma escola particular de elite, trazer uma outra realidade que a Ayn Rand vai trabalhar isso, que é a empatia, né? Que é um ponto principal até para a questão dos direitos humanos, é trazer o outro para o olhar daquele que não conhece essa realidade, né? Então, até em uma aula eu disse, se estivesse trabalhando com uma escola particular, acho que eu levava Racionais para dentro da sala, sabe? Para mostrar uma outra realidade para uma galerinha que não tem noção, porque geralmente o pessoal de elite, quem convive assim, com essas pessoas que são diferentes da minha realidade, porque eu também não faço parte dela, mas quem convive pelo menos um pouco sabe que eles não têm noção mesmo, eles não têm noção do como é viver na periferia, como é, às vezes, não ter comida na mesa, sabe? Então, até isso, de trazer esse outro lado, trazer uma Carolina Maria de Jesus para essa realidade, né? Enfim. Sim. Eu acho que tu tem... Por isso eu acho que esse é um dos pontos que, vou dizer assim, dessa trajetória na universidade, e na disciplina especificamente, eu acho que traz uma mudança muito grande para pensar um projeto, que é o projeto ser feito para uma realidade específica. Né? Aquela coisa assim de... Eu recomendo, eu não sei se eu falei semana passada, eu separei até para mostrar aquela coleção que havia da Brasiliense, o que é, né? E aí tinha o que é Método Paulo Freire, do Brandão, né? E que é muito bom, porque eu me lembrei. Claro, para dar aula do Paulo Freire, eu vou pesquisar não só a coisa do texto, eu vou pesquisar o entorno, né? E aí uma das coisas centrais, antes da montagem das palavras-chave para o processo de alfabetização, era essa pesquisa da realidade. E não a pesquisa de fazer um questionário de entrevista, né? Mas é conhecer a realidade que está. E aí as palavras são para a realidade daquelas pessoas, né? A leitura daquele mundo, né? E isso que a Cristina está trazendo é muito importante, quer dizer, o projeto, o valor do projeto é muito vinculado à realidade, quer dizer, quais questões, quais textos, como dialogar com aquela realidade específica. Né? E no caso de escola particular, tem uma ideia de ampliação, né? De horizontes. Né? Vou usar como exemplo isso que estava trazendo, tu falou dos Racionais, eu sempre me lembrei dos Racionais, porque eu não me lembro qual foi, teve um projeto, eu vi que, fazer um parênteses, eu vi no Moodle que os projetos são desatualizados, aí eu não consegui fazer isso, né? Tem que procurar os projetos mais recentes para botar lá, assim, disponibilizar também, né? Fecha parênteses. Mas teve um projeto que trabalhou a partir dos Racionais, né? E aí, assim, a questão da canção propriamente dito, fazendo contrastes. Então, realmente, isso é interessante. E eu sempre me lembro, quem quiser ler um pouco também sobre o Racionais, tem aqueles textos do Walter Garcia, que é lá do IEB, da USP, e que ele tem uma boa leitura, que ele mostra novidade, até em termos musicais, né? Os Racionais trouxeram, e que seria a grande novidade. Isso já faz um bom tempo de falar com ele, que ele pesquisava, né? Não sei se ele continua pesquisando os Racionais. Né? Mas voltando aqui, eu acho que essa coisa da ampliação, né? Isso falou vinculado aos direitos humanos. E aí tem, eu acho, a questão do ambiente, né, de ampliação, de alteração de realidade, e ter essa convicção de que tem uma potência, né, que a gente
na educação de poder mexer, pelo menos, né, com desacomodar. E o paralelo que eu ia fazer com o que antes a Rafaela havia trazido, né, do direito à cidade, que é uma interrogação também, né, que a gente pode se fazer, né? Quais são os nossos roteiros, sempre os mesmos tristes périplos, que nem diria o Drummond, né? Porque não estou falando agora em pandemia, porque é menos ainda, né? Com muito trabalho remoto, mas a tendência é sempre fazer os mesmos roteiros. Assim, a gente não conhece a cidade, a gente conhece pedaços da cidade, a gente conhece o nosso mapa, né? A gente faz o nosso mapa da cidade, assim, é quase o mapa mental realizado a partir da nossa experiência de circulação, né? E aí, nesse sentido, que está propondo, pela literatura, ampliar esse mapa através de obras literárias, né? Esse mapa dele ser muito fechadinho, né, às vezes, ter essa ampliação. Isso é uma coisa que eu acho que valeria, né, fazer. É bem legal isso que está lembrando. Assim. Eu acho que é essa coisa dessa abertura e de trazer, né, outras realidades, outros desenhos de mundo. E que tem tudo a ver, né? Porque se a gente for pensar assim, fazer um mapa da cidade através da literatura, às vezes tem lugares onde a população mais carente não tem acesso, sei lá, um teatro, alguma coisa. E tem lugares onde a elite, ou sei lá, as classes mais abastadas, também não tem nem curiosidade, ou sei lá, tem curiosidade, mas receio de ir. Então, também seria interessante acompanhar junto com a literatura, porque a literatura desenha as cidades, né? Desenha. E também, de repente, alguém da escola fazer isso que a Vitória falou, que a Vitória, de ir traçando esses mapas, né? Ir visitando e abrindo esses horizontes através da cidade também e através da literatura. Legal, achei bem jóia. Eu acho isso bem legal, assim, porque teve um dos projetos, eu estou esquecendo quem foi que fez, mas assim, que fazia tem um roteiro negro em Porto Alegre, né, dos vários movimento negro em Porto Alegre. E aí fez o projeto de literatura em cima disso. Né? Porque é um roteiro que é desconhecido, né? Aqui no centro tem alguns momentos ali na frente da Nossa Senhora das Dores, né? Aquela escadaria, tem naquela pracinha ali tem um dos monumentos. E é bacana, assim, porque se pensar, por exemplo, eu vou pegar a coisa do lado que ele define como biblioteca popular, né? Mas eu acho que dá para pensar um sentido mais amplo, Paulo Freire da biblioteca, que ele propõe que seja incorporado ao acervo textos e gravações em voz. Na época dele, fita cassete, né? Fita cassete, eu acho que nem existe mais, né? Enfim, mas assim, existe? Não, acho que não sei. Agora, porque, não, Ontem eu estava vendo a videocassete do meu 1 aninho. Então tem em casa das pessoas, mas eu acho que não videocassete, mas a fita cassete, sim. aquela de escuta. Ah, a fitinha, sim, tem. Eu Isso, tenho umas aquela que se fitinhas em casa, gravava. mas não. Ainda Eles nem tem. sabem o que é isso, professora. A gente que sabe que pegava. Pois é, quase peça de museu. Né? Ai, botava, lembra que botava o lápis dentro e Isso, para rebobinar a coisa, para rebobinar, né? Para enrolar, e às vezes estragava. Era uma tristeza aqui. A minha mãe tem cursos de inglês com essas fitinhas, assim, aí ela usava Ela para tinha escutar. isso, tinha os cursos, tinha o Speak Up, que era uma revista e tinha as citas com um curso de inglês. Né? Mas assim, tudo isso para falar do acervo da biblioteca é que eu acho que pode incorporar, por exemplo, eu estou viajando aqui, né? Por exemplo, isso que a Rafaela agora a Cristiane falando, né? A possibilidade de projeto de mostrar esse vínculo, né? Olha o mapa da cidade, como quem olhasse, a anatomia do corpo, aquela coisa Mário Quintana, né? O poema do Mário Quintana. Mas assim, tem várias canções, por exemplo, que estão ligadas a lugares e falam lugares da cidade de Porto Alegre. Filmes que tragam Porto Alegre ou a região. E fazer eles escreverem, dar espaço para eles escreverem também, ou canções, ou contos, histórias, dos lugares em que eles vivem, do lugar que eles vivem, trazerem, incluírem esse acervo, esse mapa, né? Colocar isso. Porque isso é bacana, assim, né? Sei lá, um mapa e vai colocando
alfinete, né, com a bolinha em cima, dizer assim, aqui tem a canção tal, aqui. Agora coloquem também, mas por isso que tiveram esse vínculo com o espaço, né? E é Isso tão eu rico, acho muito bacana. né? É tão rico isso que dá para fazer tanta coisa. Por exemplo, pega a literatura, pensa o que tinha na cidade antes e o que já não é mais, né? O que foi construído com alguma outra coisa. É interessante trabalhar com esses mapas da cidade, mapa antigo, mapa atual. Enfim, dá para fazer bastante coisa, né? Ah, dá para fazer bastante coisa. Dá para fazer bastante coisa. Dá bastante coisa. Professor, Diga, Marcelo. não sei se alguém ia falar, eu acho que interrompi. Se quiser falar, pode falar. Não? Professor, eu tenho queria destoar um pouco do assunto da literatura, se o senhor me permite, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, mais uma opinião do senhor sobre esse assunto. Excluindo as hipóteses da classe média e das elites, que valorizam muito o capital cultural, né? Então, em relação à educação, a esses não me preocupa muito, né? Porque eles investem pesado no capital cultural dos seus filhos, né? Uhum. E eu estou preocupado mais com as classes populares, né? Com as pessoas com as classes populares mesmo, né? As classes baixas. Uma coisa que me instiga muito e me passa muito pela cabeça quase todos os dias, sobretudo pelo fato que eu vou um dia entrar em sala de aula, eu conheço uma criança aí que tem 10 anos, ela não sabe ler e nem escrever, tá? Mas isso é porque os pais, eles não valorizam a educação, né? Eles não têm nenhum tipo de responsabilidade nisso. Quanto a isso, é um fato. Mas a escola, ela seria uma via para que se solucionasse esse problema, né? Pois bem, na escola da periferia, essa criança já passou por umas 3 escolas de periferia e ela até hoje não aprendeu a ler e escrever. Primeiro sintoma, ou primeira causa desse sintoma, né? Na escola da periferia, essa criança ela simplesmente não faz nada na escola, só vão e ficam brincando, né? Na escola, quando tem professor, né? E geralmente não tem professor. E aí eu fico ouvindo o senhor falar, né, sobre as teorias, né, e sobre o quanto é lindo, né, o ato de lecionar e a educação, e eu acho, e é fato, é verdadeiro isso, mas na prática eu vejo isso, sabe, uma criança de 10 anos que não sabe ler e escrever, principalmente pelos pais que não se importam com isso, mas a escola deveria se importar com isso. E com 10 anos já ter passado por 3 escolas, e ninguém da escola, ninguém teve a capacidade de perguntar se essa criança sabe ler e escrever, entende? Isso é muito desmotivador, isso é algo assim entristecedor, na verdade. Na verdade, hoje até estou mais triste do que o normal por causa disso, entende? Sim. Deixa eu te dizer, assim, eu acho que tem vários pontos aí, assim, não é vamos dizer assim, não é a tua questão que coloca, né? Eu acho uma situação que hoje em dia a situação se agravou, né? Assim, a questão principalmente da infância, né? Do descaso e do descuido que se tem, assim, da ampliação do grande problema que é a questão de desigualdade social que está se acentuando. E assim já vem uma ausência de projeto educacional nos últimos anos em relação à inclusão. Havia um processo de inclusão na escola muito mais forte, ele foi, né, está sendo desfeito, e mais do que isso, né, a desigualdade social está levando a um processo de miserabilidade que é tremendo, né, e a escola não está conseguindo lidar com. Olha, eu queria, antes de chegar a esse ponto propriamente dito, comentar assim, que eu estava falando da questão da teoria e da beleza da teoria antes. E eu quero insistir, assim, assim, eu acho que vale retomar a coisa do Paulo Freire, né? Assim, primeiro, assim, não tem nenhum problema com a beleza da teoria, eu recomendo mesmo a leitura da teoria até para pensar essa situação prática, para pensar essa situação material, assim. Porque não é uma questão de teoria, não é abstração da realidade, negar a realidade, se abstrair da realidade, mas é dialogar com ela. E por que do Paulo Freire? Porque, assim, especificamente, né, quando ele está concebendo
E aí muito disso, não é só o direito à literatura do Cândido, os direitos do leitor do Pennac, mas é a concepção dele de que o aprendizado, de que a educação ela tem que ser sempre emancipatória, né? Não é uma pedagogia do oprimido para marcação do oprimido, mas para libertação mesmo, né? Para emancipar, para alcançar alguma coisa. Então, assim, essa concepção do estudo, né, é a teoria como praxis, né? Então, assim, isso eu acho que em cada circunstância, Marcelo, assim, eu acho que isso é uma das positividades de estudo, né? Ele dá o exemplo, quando ele diz, não precisa ser textos grandes, dá o exemplo das teses de Feuerbach, né, do Marx, e ele citava lá na Oportunidade de Ler a última, não vou dizer se é a última das teses, agora não vou me lembrar qual é a posição dela, mas é uma das teses, aquela que a filosofia até agora ela procura compreender o mundo, o momento agora é de transformar o mundo, né? E é uma das teses mais impactantes, a ideia de transformação, a ideia dialética mesmo, é de partir do que está aí para transformar. Estava certo. É que eu estou esquecendo tanto, Rafaela, que eu estou preocupado, assim, realmente, assim. E aí, assim, por isso que eu quero insistir, assim, o valor da teoria nesse sentido, de estudar para entender a realidade, não é uma fruição por si só, né? Para compreender melhor e poder intervir. E aí eu acho, assim, quando tu parte da situação que acho das coisas mais tristes ver uma situação de desamparo das crianças. Eu acho esses dias não me lembro, eu acho que foi a Cristine, mas tinha uma pessoa que contou no seu texto a leitura da Helena Ferrante, do primeiro volume da Amiga Genial, e da família que queria proibir, que queria proibir. Quem? Perdão? Foi a Cristiane. E que queria proibir a menina de estudar, porque não servia para nada. Porque assim, o lugar que eu acho que a escola, né, assim, muitas vezes ela não responde a questões imediatas, assim, né, da família mesmo, e não vai responder, então é obrigação do Estado, né? E o Estado deveria estar respondendo isso, não só a questão da brincadeira, mas de incluir essa criança, né? De dar condições dela desenvolver aprendizado, porque a realidade que tem essa de educação não pode deixar ninguém para trás, né? Não deveria deixar ninguém para trás, não pode, não deveria. E assim, né, agora o que fazer num caso específico como esse, que tipo de intervenção fazer? Eu acho aí entra uma outra dimensão, que é a questão mais específica desse caso específico, dessa situação específica. Eu não sei, Marcelo, assim, o que está trazendo é um problema. Eu acho que esse é um dos grandes nós, né, que tem. Assim, o que fazer com isso? Assim. Agora, nos lugares em que a gente atua e como atua, e nos lugares que a gente atua, até no sentido de intervir mesmo. Eu acho que esse é desse espaço que a gente tem, para os outros espaços em que a gente atua, a gente tem que intervir, a gente tem que atuar, né? A gente não pode ficar, e aí atuar, encontrar a maior coerência possível que a realidade nos permite, né? Agora, como esse problema, se é de ir na escola, como intervir nesse lugar em que essa criança está. Eu não sei o que seria possível fazer, Marcelo. Não sei o que te parece, o que parece aos colegas, mas eu acho isso complexo. E obrigado, Rafaela, essa tese mesmo. Diga, Marcelo. Não, professor, eu queria pedir desculpa aos colegas por ter destoado do assunto. Eu sei que destoa um pouco, mas eu só queria fazer esse comentário porque, na verdade, é um pouco meio de desabafo, assim, sabe? Não, é uma coisa muito... É que eu penso assim, a educação... Tem pessoas da educação na escola, correto? Não são pessoas que não são da educação. São pessoas que, né, são da nossa área. E como isso acontece, né? Como que esse problema grave, o senhor mesmo disse, né? É um problema grave, né? Como que esse problema grave se perpetua? Como ele se perpetua no tempo, não é? E nós aqui, nossos colegas e eu, um dia vamos entrar na escola, né?
Então, Alguns já estão na escola, né? Alguns já atuam. Né? Mas eu acho que esse é o ponto, Marcelo. Esse é um problema. Eu acho que é olhar para esse problema, né? Eu acho que tem razão. Mas assim, não te preocupa, porque o destoar é das coisas mais importantes que a gente tem, né? A gente tem que destoar um pouco às vezes, né? Eu não vejo problema em destoar. Porque assim, aquele ponto que tu não tá, de fato tu não tá destoando, mas se viesse a destoar, não teria. Porque tu não tá destoando. Porque a gente está falando de um texto do Cândido, que é um texto assim que tem a abertura. Eu não li a abertura. Hoje eu fiz um recorte. Vocês repararam que eu fiz uma escolha que é a partir do PENAC e só introduzi o Cândido no momento e não um comentário mais específico. Mas foi uma escolha de recorte mesmo para apresentar. Assim, pensar na aula tem que redesenhar, tem que montar, tem que recortar. Tá. Mas a abertura do texto do Cândido voltou a me chocar muito grandemente. Porque ele coloca algo ali que é algo que, no caso brasileiro, onde tem uma das piores desigualdades sociais do mundo, né? Assim, a gente tem uma elite que é desastrosa, não é uma elite de inclusão, né? Enfim, dentro desse universo que a gente está pondo, né, a gente está olhando o Cândido da Ponta, que a gente tem uma situação de barbárie, né? Assim, a ampliação da barbárie, como ele diz, nas condições materiais, em que há condições materiais para superar a fome no mundo. Não tem por que ter alguém ter fome. Não tem por que alguém não ter uma moradia no mundo. Não tem alguém assim. Eu sei que a situação de moradores de rua é complexa, assim, não é só uma coisa assim de botar em algum lugar, mas assim não precisaria alguém não ter uma casa no mundo. Não precisaria assim, não é, tecnicamente não tem. E no entanto a barbárie vai ampliando, né? E aí ele coloca um ponto de vista que em 1988, que é aquele contexto dos direitos humanos, né, perdão, da Constituinte brasileira, o que a gente coloca assim que na consciência cada vez mais generalizada de que a desigualdade insuportável pode ser atenuada. Quando eu li isso de novo, eu voltei assim, meu Deus, hoje em dia a gente tem um tipo de lógica do poder que é uma lógica da ordem do assim é o mundo, estamos bem com isso, em que a desigualdade ela é enfatizada. Então, quando está trazendo um problema, uma situação particular, é uma situação que está dialogando com isso. A desigualdade é insuportável, né? Pode ser atenuada e a gente está lidando com isso. Então, para dizer, pensar literatura é pensar isso. Assim, para pensar educação de literatura, para mim, é dialogar com o que a gente está vivendo. E aí, cada um dialogar com o que a gente está vivendo e pensar como é que a gente pode melhorar isso. Eu sinceramente, assim, eu insisto com vocês, para mim isso é das coisas mais fundamentais, né? Que tem em dialogar com aquele direito de não ler, né? Que é o primeiro, e tem pessoas que não leem são fabulosas. Mas ele está falando sempre de ler literatura, o PENAC, né? Eu só fazer esse parênteses. Mas qual é o aspecto que eu acho central? Que é sempre se interrogar, e aí eu uso muito o Steiner nisso, assim, entre a existência de uma pessoa e a existência de um livro, se tiver que defender uma pessoa, defender um livro, eu vou defender a pessoa. Assim, o livro deixa para lá, por mais assim que eu não vou nem fazer a ironia que às vezes eu fazia, né, de dizer, eu que lembrava assim, sempre falo isso, eu me lembro de 2 ou 3 pessoas que eu não faria muita questão de defender, mas assim, eu não vou nem fazer ironia, porque assim, claro, a grande questão é que o livro, se eu não fetichizar o livro e não fetichizar a obra literária, o romance, o livro de poemas, o que seja, a canção, o livro ele só existe e é só importante quando eu me reconhecer enquanto ser humano naquele livro, como produto do trabalho humano, né? Enquanto produto do trabalho humano, ele tem que dizer respeito à realidade que a gente está, né? E eu acho que esse eu diria agora como um problema no sentido de uma questão sempre a ser pensada e reposta. Como é que a gente pensa isso na sala de aula? Na realidade que a gente está hoje, essa realidade que tu descreve, Marcelo. Agora eu só quero fazer um comentário. Sabe que a questão de todos trabalharem com educação, a minha memória que às vezes eu tenho de sala de professor não é a memória mais positiva, assim, né, assim,
Às vezes encontra-se muita coisa muito reacionária na sala de professor. Mas isso aí vem outra história. Assim, o fato de que todos vêm da educação, são professores, logo vão ter essa dimensão da formação, não é algo tão generalizável assim. Eu esperaria que fosse também, né, como tu, mas eu não sei se é possível fazer isso. Professor, Diga, falar? Cristina. Posso Claro. botar meu pitaco aí nessa discussão? Eu acho que o que Marcelo trouxe é tão importante, até o fato dele trazer isso para a discussão numa aula em que a gente está conversando sobre direitos e sobre literatura, e enquanto a gente está falando em formação de professores, porque é justamente isso. Às vezes, as realidades elas não são pensadas e nem discutidas. Então, a literatura tem um papel importante de trazer algumas realidades para serem discutidas, porque a grande maioria finge que isso não acontece, né? Inclusive é o que tu está dizendo agora, até dentro da educação mesmo, as pessoas fingem que esse aluno, que é um aluno problema, né? 10 anos, não lê ainda, sei lá, pode ter dislexia, ou enfim, é um caso... é um caso dentro de uma sala de aula que, às vezes, não é único, né? Talvez numa sala de aula de 30 alunos, 5 tenham problemas, numa sala de periferia, justamente porque falta professor, porque isso, mas é um problema público que deve ser discutido e a gente deve trazer nesses momentos. Então, eu acho que o Marcelo não destoa em nada, a gente precisa discutir, botar isso em pauta, e não só aqui no nosso meio, mas ir para além disso, né? Falar de literatura é trazer também aquelas outras realidades que são escondidas, que não se querem falar sobre isso, né? Então, acho que não estou. Só para botar meu pitaquinho aí, né? Enfim. Prof, eu também gostaria de deixar um comentário rápido, que eu vou colocar aqui no chat um artigo que eu acho que é bem pertinente com essa discussão, que fala sobre educação literária democrática, e ele parte desse texto do Cândido, e ele, inclusive, vai questionar algumas coisas do Cândido, falando que a gente deve pensar no ensino de literatura não só também aspectos sociais e socioeconômicos, mas também questões de gênero, questões raciais. Sim. E aí, só compartilhando com os colegas, vou colocar aqui. Eu ia te pedir, então, não esquece de colocar no chat. O texto do Cândido, ele desdobra, tem uma... Porque... deixa eu botar aqui. Eu acho que essa ampliação, né, de horizontes, eu acho fundamental. Né? Ele é um texto que ele é datado, né? Ele tem, digamos, a sua história, né? Já vi aqui, ensino de literaturas de colonialidade por uma educação literária democrática, né? Porque assim ele tem essa questão, né, do texto, ele está ligado à formulação da Constituinte, né, em 88, no processo de abertura democrática, né, depois do processo de abertura, toda a elaboração, toda, né, a aversão à ditadura militar, à ditadura civil-militar, pensar uma nova formulação de, né, uma sociedade democrática, etc. E a formação socialista, mas é aquela formulação naquela época, né, 88. E eu acho que tem muita coisa a ampliar ali, né? Até porque a concepção dele de literatura, ele traz uma coisa que é muito importante, né? Que é a capacidade ordenadora da literatura e de expressão. Mas ele tem coisas que são defasadas ali, né? Vou dar um dos exemplos, assim, um exemplo que eu sempre faço meio piada, né? Que é aquele momento que, não sei se vocês vão lembrar, do tocado de Boninas, da fala de amor do Tomás Antônio de Gonzaga, né, de coisinhas de flores, né, no cabelo. E aí, assim, é importante, mas não, aquilo, digamos, é de uma outra época, né? É só um exemplo lateral. A Vitória está saindo agora, que eu vi, já são quase 10h30, gente. Eu acho que a gente tem que encerrar, porque pode ter gente que tem aula depois, né, também, né? E eu tenho uma reunião daqui a pouco também, mas, em todo caso, eu não tinha me dado conta da hora. Eu peço desculpas, assim, por ser tão exagerado.
Quero agradecer, né, então, assim, Lara, porque eu acho isso é importante pensar e desdobrar o texto do Cândido. Eu vou ler também, né? Vou aproveitar para fazer a leitura. Gente, quero desejar a todos, então, uma boa semana. Eu vou, assim que tiver o link, né, dessa aula de hoje, eu já compartilho com vocês e já também lembro que para a próxima aula a gente tem esse texto, é muito bom, esse texto da Cecília Baju, né, que é o Ouvir Entre Linhas. Tá? E aí a gente aí retoma na semana que vem, daqui a uma semana, dia 23. Então, um grande abraço a todos, cuidem-se, né, e fiquem bem. Tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau.